A eletrodinâmica é um ramo da física que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento e suas interações. Esse campo é fundamental para a compreensão de muitos fenômenos do cotidiano e é a base para o funcionamento de uma infinidade de dispositivos eletrônicos. No cerne da eletrodinâmica, encontramos conceitos essenciais como corrente elétrica, resistência elétrica, diferença de potencial e intensidade de corrente, que se interrelacionam de maneira a formar a base dos circuitos elétricos. A corrente elétrica refere-se ao fluxo de cargas elétricas, geralmente elétrons, através de um condutor. A intensidade da corrente é medida em amperes, A, e representa a quantidade de carga que passa por um ponto do circuito em um determinado intervalo de tempo. Para que esse fluxo ocorra, é necessária uma diferença de potencial, ou voltagem, que atua como uma força impulsionadora. A diferença de potencial é medida em volts V, e é um dos fatores que determinam a intensidade da corrente em um circuito. A resistência elétrica, por sua vez, é a oposição que um material oferece ao fluxo de corrente elétrica. É medida em ohms, Po, e depende das propriedades do material, como sua temperatura, comprimento e área da seção transversal. O conceito de resistência é central nas leis de Ohm, que estabelecem uma relação direta entre a diferença de potencial, V, a intensidade da corrente, I, e a resistência, R, de um circuito, expressa pela fórmula V, A-M, R. Essa relação é fundamental para o projeto e análise de circuitos elétricos, permitindo que engenheiros e técnicos calculem as condições necessárias para o funcionamento adequado de dispositivos elétricos. Os circuitos elétricos podem ser classificados em série e em paralelo. Em um circuito em série, os componentes estão dispostos em uma única trajetória, de modo que a corrente que passa por cada um deles é a mesma. Isso implica que a resistência total do circuito é a soma das resistências individuais. Já em um circuito em paralelo, os componentes estão conectados em ramificações, permitindo que a corrente se divida entre eles. Nesse caso, a resistência total é menor do que a menor resistência do circuito, e a corrente total é a soma das correntes que passam por cada ramificação. Os materiais utilizados em circuitos elétricos podem ser classificados como condutores, isolantes e dielétricos. Condutores, como cobre e alumínio, são materiais que permitem a passagem de corrente elétrica com facilidade, devido à mobilidade de seus elétrons. Isolantes, como borracha e vidro, são materiais que oferecem alta resistência ao fluxo de corrente, impedindo que a eletricidade passe através deles. Os dielétricos, por outro lado, são materiais isolantes que podem ser polarizados quando submetidos a um campo elétrico, armazenando energia elétrica. Esses conceitos são essenciais para o entendimento do funcionamento de capacitores, que são dispositivos que armazenam energia elétrica em um campo elétrico. A potência elétrica, que é a taxa de consumo de energia elétrica, é calculada pela fórmula P / VK sinitro, onde P é a potência em watts, dado, V é a diferença de potencial em volts e I é a intensidade da corrente em amperes. A energia elétrica consumida em um determinado período pode ser calculada multiplicando a potência pelo tempo de uso. Essa informação é fundamental para o cálculo da conta de energia elétrica, que geralmente é expressa em kWh de kWh. As concessionárias de energia utilizam essa unidade para medir o consumo e calcular o valor a ser pago pelos usuários. Os efeitos da corrente elétrica são diversos e podem ser classificados em 3 categorias principais: efeito Joule, efeito magnético e efeito químico. O efeito Joule refere-se ao aquecimento que ocorre em um condutor quando uma corrente elétrica passa por ele, resultando em perda de energia na forma de calor. Esse efeito é responsável pelo funcionamento de dispositivos como aquecedores e chuveiros elétricos.
mas também pode levar a problemas como o superaquecimento de fios e componentes, caso não sejam utilizados adequadamente. O efeito magnético é observado quando uma corrente elétrica gera um campo magnético ao redor do condutor. Esse princípio é a base para o funcionamento de motores elétricos e geradores, onde a interação entre correntes elétricas e campos magnéticos é explorada para converter energia elétrica em energia mecânica e vice-versa. Por fim, o efeito químico ocorre em processos eletroquímicos, como a eletrólise, onde a passagem de corrente elétrica em uma solução aquosa provoca reações químicas. Um aspecto crítico da eletrodinâmica é a questão da segurança. O curto-circuito é uma condição perigosa que ocorre quando há uma conexão indesejada entre dois pontos de um circuito, permitindo que a corrente flua por um caminho de baixa resistência. Isso pode resultar em um aumento repentino da intensidade da corrente, levando ao superaquecimento dos fios e, em casos extremos, a incêndios. Para evitar esses riscos, é fundamental que os circuitos elétricos sejam projetados com dispositivos de proteção, como fusíveis e disjuntores, que interrompem o fluxo de corrente em situações de sobrecarga. Os capacitores elétricos, como mencionado anteriormente, são componentes que armazenam energia elétrica. Eles consistem em duas placas condutoras separadas por um material dielétrico. Quando uma tensão é aplicada, um campo elétrico se forma entre as placas, armazenando energia. Os capacitores são amplamente utilizados em circuitos para suavizar flutuações de tensão, filtrar sinais e armazenar energia temporariamente. Sua capacidade de armazenar carga é medida em farads, F, e depende da área das placas e da espessura do dielétrico. Em resumo, a eletrodinâmica é um campo fascinante que abrange uma variedade de conceitos fundamentais que regem o comportamento da eletricidade. Desde a compreensão da corrente elétrica e resistência até a análise de circuitos e os efeitos da corrente, cada aspecto contribui para o nosso entendimento e uso da energia elétrica em nosso dia a dia. A segurança no manuseio dessa energia é igualmente crucial, e a aplicação correta dos princípios da eletrodinâmica pode prevenir acidentes e garantir um uso eficiente e seguro da eletricidade.